Agora, vamos lá então. Nosso assunto, não sei quanto tempo nós vamos levar, mas é muito maravilhoso. Nosso assunto está aqui. Eu trouxe alguns materiais, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Está em Atos capítulo 2. Aqui é o derramamento do Espírito Santo. Eu vou ler alguns versos para vocês. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós vamos entender que com o derramamento do Espírito Santo, Deus dá a capacidade para uma pessoa falar em outras línguas. Ela tem a capacidade de falar em outras línguas. Mas preste bem atenção. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Tinha de todas as nações que falavam as mais variadas línguas. E quando aquele som ocorreu, ajuntando-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que coisa esquisita, irmão. Verdadeiramente, a evidência que eles tentam apontar para a evidência, falar em línguas, a evidência do batismo do Espírito Santo não foi que eles falaram em línguas desconhecidas, mas foi que eles falaram em línguas conhecidas. Quer dizer, se você fosse brasileiro, você fala português, você ia receber o Espírito Santo, e lá ia ter um americano que fala inglês, e você ia falar com esse americano em português, e aquele americano ia entender, ele que fala inglês, ia entender o que você disse em português na língua dele, que é inglês. Ah, mas que coisa estranha que é essa? O profeta diz que isto aqui foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Não foi falar em uma língua estranha que ninguém conhecia nada. Não. A Bíblia fala que eles estavam entendendo, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, se você fosse um alemão, eu falaria em português, você ouviria em português e entenderia em alemão. Você ouviria em português e entenderia em alemão. Será que Deus é um grande tradutor, irmão? Será que ele é um intérprete? Nós temos intérpretes, eu já fiz papel de intérprete, e fala inglês, você tem que traduzir para o português. Mas lá no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, não. Falava na língua que quisesse, inglês, alemão, francês. Lá no caso era aramaico, hebraico, latim, as línguas que haviam naqueles dias, mas as pessoas que falavam as outras línguas entendiam na sua própria língua aquilo que aqueles homens estavam falando. E é tão real isso, porque olha, e todos pasmavam e se maravilhavam, claro, e dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Mas esse povo não é da Galileia? Está falando Galileu, estão falando em Galileu, mas eu estou ouvindo na minha língua, grega, siríaca, aramaico, não sei a língua que cada um lá, porque a Bíblia diz que tinha de todas as nações debaixo do céu. Estava todo mundo lá. Os países que ouvia, que os medos, os persas, os gregos, os romanos, não é? E todos aqueles países ao redor, os etíopes, não é? Dos países do Oriente e por aí ia, não é? Ó, diz aqui, ó, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que está acontecendo aqui, que a nossa lição é muito importante. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Sempre tem o crítico, né, irmão? Sempre tem o Zé Mané. O Zé Mané espiritual. É isso aí mesmo. Aqui no Paraná a gente usa essa expressão. É aquele sem graça, não é? Ele está vendo, ele é incrédulo, ele não consegue crer. Ele não vai ver. Ele realmente não vai ver. Ele disse, aí Pedro vem e dá todo aquele discurso
e explica para eles o que estava acontecendo, não é? Explica para eles o que estava acontecendo. Mas veja, vamos ver aqui. O profeta diz assim, ó, ele estava conversando com um homem, o homem estava discutindo com ele, dizendo que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em língua estranha. O profeta falou, você nem conhece sua Bíblia. Não é língua estranha. Se é do jeito que se tem que falar em língua do jeito que você está falando, então tem que falar uma língua e a outra pessoa entender na língua dela. Aí sim é de acordo com a Bíblia. Não é nem do jeito que você está falando. Porque nós ligamos o rádio aqui hoje, nas rádios pentecostais, as rádios evangélicas, e começa a baracaia, eu não estou criticando, mas esse não é a fala do Espírito Santo. A fala do Espírito Santo é você falar algo na tua própria língua e a pessoa entender na língua dela. A pessoa vai entender na língua dela aquilo que você está falando. Agora, eu quero dizer para vocês que a mensagem em particular, a mensagem que nós temos recebido, é uma língua diferente de todas as línguas que são faladas no mundo. Ela é uma língua por si, você sabia disso? A mensagem é uma língua por si, é uma língua celestial. Você sabia disso? Só que essa língua celestial tem a habilidade de ter sido falada através da boca de um profeta, e todos nós que somos de todos os países estamos entendendo o que foi dito através dessa língua espiritual, essa língua celestial. Todos nós, entre aspas, né? Tem um monte aí que não está entendendo nada. Tem um aí que está tão cheio de mosto. Mosto está bêbado, irmão. Estão tudo bêbado. Aí, irmão, aqui é nosso trabalho aqui, eu podia até fazer uma lista dos nomes que já deram para nós, os nomes, sabe? Apelidos. Sabe? Dá para fazer tem um dicionário para mostrar os termos que eles usam para nós, não é? E eu não vou nem citar, mas é muito nome. Então, eles não entendem essa língua, não entendem nada que nós estamos falando. Não entendem nada. Estão cheios de moço, é louco. Não é? Mas um dia vão ter que entender. A Bíblia diz que um dia eles vão dobrar o joelho e vão entender. Não vai falar que você entendeu. Você entendeu, rapaz? Não, você entendeu exatamente o que foi dito. Agora você entendeu. Lá você também tinha entendido. Você fez de conta. Entendeu? Irmãos, existem muitas pessoas, inúmeras pessoas que eu conheço pessoalmente, ministros aqui na nossa nação, que entenderam o que nós estamos pregando. Eles entenderam. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, para julgar o homem, Deus dá um entendimento para ele primeiro. Porque rejeitar, irmão, é depois que você entendeu. Aquele que pecar voluntariamente, então quer dizer, você entendeu. Deus deu a sabedoria para você ver o que era. Mas por causa de inveja, mas por causa de egoísmo, por causa de arrogância, por causa de prepotência, por causa de orgulho. Porque ele não veio a partir de você, então agora você recusa aquilo. Mas vem cá, você entendeu. Não, você fica falando isso e tal, mas você entendeu, rapaz. Você tenta criticar. Não, mas se Jesus já veio, então o rapto aconteceu. Não, mano. Não precisa falar isso. Você entendeu o que nós queremos. Não foi isso que nós falamos. Você entendeu. Você está querendo zombar. Você está querendo dizer assim, você está cheio de moço, mas não é. Você entendeu o que nós falamos. Houve uma manifestação, sim. Apareceu uma nuvem lá em cima, em 63, sim. Um sinal de que ele estava aqui na terra. Era ele mesmo. E ele deu o sinal que era ele. Revelava coração, pegava na mão. Quem é? Ou então você está adorando William Branham, amado. Então era o William Branham que fazia? Se não é ele, quem é que estava fazendo aquilo lá? Você entendeu, amado? Sabe qual que é o teu problema? Você não quis descer. Você não quis ser humilde para reconhecer. Não, tudo que vocês pregam, nós estamos pregando. Não prega, não. Você não quis descer. Irmãos, humildade. Humildade. Humildade, é isso. E Deus não tem um jeito. Aquele que se exaltar será abatido, será humilhado, não é? Deus tem um jeito tão especial de humilhar as pessoas, irmão. Quando tem o grandão, chefão, todo galão, o galo bem gigantão, com as cristas bem autonas, sabe o que Deus faz? Sabe como que Deus humilha ele? Pegando um Zé Mané, um pequeno, um que não vale nada. É bonito de ver, irmão. Golias, gigantão, os dedão desse tamanho, uma lança gigantona. O profeta disse que se ele queria a 6 metros de distância, ele espetava Davi, levantava na ponta da lança, pela gola da camiseta dele, escorria até no final da lança, e ele só dava um tapa e Davi morria.
Zombando, irmão. Você, ó, cheio de mosto. Você vai mandar um cachorro aqui pra brigar comigo? Ó, não consigo nem ver esse tampinha. Não é? Hã? Deus tem um jeito especial de humilhar as pessoas, irmão. Não quer se humilhar? Deus vai pegar aquele menor que tiver para te humilhar. Porque aquele que se exaltar e aquele que se humilhar, aquele será exaltado. Não, Senhor, realmente, ó, nós estamos caminhando. Não vou botar ponto aqui, não. Vou botar uma vírgula. Não vou botar uma vírgula e vamos continuar caminhando. Mas Deus tem uma maneira especial de humilhar o homem. Deus sabe quebrar o homem, irmão. Deus sabe humilhar ele. Mostra para mim um personagem na Bíblia que não foi humilhado, aqueles que se exaltaram que não foi humilhado por Deus. Um foi comido de bicho, o outro virou um animal, e por aí vai. O outro perdeu a mente, irmão. Fazia coisa insana. Fazia coisa insana. Eu vou lá no pasto, vou pastar porque eu sou um boi. Eu sou um boi. Estou loucura total. Sabe por quê? Porque se exaltou. Olha, ó, sou grandão, né? Entendeu, irmão? Entendeu o recado? Sabe Pilatos? Pilatos entendeu o recado de Deus, o sonho da mulher dele. Entendeu, irmão? Entendeu? Fez de conta, não, eu vou lavar. Não, não, Pilatos. Você entendeu que não era para lavar as mãos, era para livrar esse homem da morte. Estava nas tuas mãos, você é o rei, você é o mais poderoso. Você aí, ministro, sei lá quem é que está me ouvindo, você tem o poder, irmão. Está nas suas mãos, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar. Sabe, irmão, o que tem de errado de se humilhar, afinal de contas? O que nós somos, afinal de contas? Nós não somos nada. Nós viemos do pó e vamos voltar ao pó um dia desse se o rapto não acontecer. Pela graça de Deus, estamos crendo que nós vamos no rapto. Mas se nós não estivermos no rapto, ele é Deus do mesmo jeito, ele é santo do mesmo jeito. Esta mensagem é verdadeira do mesmo jeito. Aí este homem disse para o profeta, não, porque tem que falar em língua, porque daí é evidência. Ah, então não foi de acordo com Atos 2:4, não, disse o profeta. Eu disse, porque a Bíblia diz que cada homem ouviu na sua própria língua de onde ele havia nascido. Então, lá, se eu estivesse lá com Pedro, do Brasil, Pedro ia falar na língua hebraica e eu ia entender em português. Ó, se Deus tem essa capacidade de fazer isso, você vai dizer para mim que quando esses selos foram abertos agora, esse movimento aconteceu, as pessoas não estão entendendo o que está sendo dito? E aqueles que falaram tão cheio de mosto, eles também ouviram na língua deles, irmão. Mas sabe o que é? Inveja. Ah, esse bando aí, ó. Aqui, esse bando aí, eu vou. Você acha que Deus está com esse bando de ignorante aí? Pedro. Você acha, se Pedro viesse aqui no nosso meio hoje, irmão, mas ele ia ser o mais rejeitado de todos. Olha que homem grosso, um homem esquisito. É. Humildade, amados. Humildade. É a palavra da noite, viu? Humildade. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, você certamente nunca entendeu isso de acordo com Atos capítulo 2:4. E aquilo lá derrubou a escritura dele na hora. Porque ele estava tentando usar essa escritura para dizer, irmão Branco, você tem que falar em língua estranha para ter o Espírito Santo. Ele falou, bom, se é isso que você quer dizer, então eu vou lá na Bíblia para ver o que aconteceu lá. O que aconteceu lá não foi língua estranha. Foi as pessoas ouvirem na língua deles, inteligivelmente, tá? Então, irmão, não tem nada de língua estranha que nós estamos falando aqui. Ah, estão falando, não, irmão, você está entendendo. Você está entendendo. Tá? Deus tem essa habilidade de abrir seu entendimento. Ora, se Deus deu habilidade, irmão, para uma mula falar e entender o que Balaão falava de volta com ela, não é? Você acha que Deus não vai fazer um ser humano entender? Não, você precisa entender para eu te condenar, porque você tem que rejeitar. Eu vou mostrar para você, você vai ver, mas você não vai crer. Não é? Foi o que Eliseu disse para o homem. Amanhã você vai ver a comida do jeito que eu falei que vinha, só que você não vai comer nada, você vai morrer. Mas você vai ver. Só que você não vai aproveitar nada. Bom, Eliseu, ó, tem hora que dá vontade de mandar chamar as ursas mesmo, irmão. Manda chamar essas ursas aí, porque, não é? Porque Eliseu, irmão, mas como que você pode ser incrédulo? Como que você pode ser incrédulo? Você já não viu que Deus está conosco? Você já não viu que as obras estão sendo feitas? Vidas estão sendo libertadas? Ó, irmão, se esse povo é do diabo, não é? Uma coisa eu sei, irmão. Tem algemas caindo para todo lado. Tem aguilhões caindo para todo lado. Irmão, se nós somos do capeta, se nós somos do diabo, se nós somos seita, uma coisa eu sei, irmão. Tá ajudando as pessoas. Tá curando as pessoas.
Está curando as pessoas, está dando ânimos para as pessoas, está dando fé para as pessoas, está dando cura, está dando libertação para as pessoas. Então vamos ficar com esse negócio aqui até que venha o que vocês estão falando aí, ué. Cada um ouviu na sua própria língua. Ah, eu vejo onde você está errando, irmão Brana. Lá o Espírito Santo tinha acabado de vir, ele disse, e nós falamos a língua de anjos. Não precisa de interpretação para a língua de anjos. Mas então quando você recebe a interpretação, ele disse, então há uma língua que pode ser interpretado, algumas delas. Paulo disse, sim, eu entendo isso. Eu entendo o que você está falando, que realmente, o Paulo disse, tem que ser interpretado. Se falar uma língua estranha, tem que ser interpretado. Quer dizer, ainda tem que ser inteligível, mesmo quando fala em língua estranha, que realmente é uma língua estranha. Paulo falou, se não tiver intérprete, deixa para lá. Ninguém vai entender nada. Irmão, Deus é um Deus, ele gosta de inteligência, inteligível. Tudo que ele fala, eu vou explicar para você o que é. Não vou deixar no ar. Os 7 selos foram revelados para não ficar no ar. E ele não falou um negócio, não, foi claro. Foi claro, 7 trovões fizeram soar suas vozes e a verdade foi conhecida. Ele disse, eu entendo isso. Então você quer dizer para mim, meu senhor, que quando você recebe o Espírito Santo, que você fala uma língua que ninguém entende? Quando nós falamos em línguas, quando recebemos o Espírito Santo, é isso? E ele disse, é isso mesmo. Então, depois que nós somos batizados no corpo e nós recebemos uma língua que pode ser interpretada, é isso? Ele disse, sim. Ele falou, então você botou a carroça diante dos cavalos, disse o irmão Brana. Porque no dia de Pentecoste, quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam diferente de todos vocês aí, do grupo desse homem que estava falando com o irmão Brana. Porque vocês todos falam que receberam o Espírito Santo e ninguém entende o que vocês falam. Mas quando eles receberam, a Bíblia diz que todo mundo entendeu. O galileu, o aramaico, todo mundo, o persa, o medo. Irmão, nós estamos vivendo um dia perigosíssimo, irmão. O povo está entendendo, sim, senhor. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, até o Z. Todos estão entendendo, irmão. Só que tem aqueles que dizem que está cheio de mosto. Lógico que está cheio de mosto. Não caiu lá no meio de vocês primeiro, né? Caiu no ignorantão. Não sabia nem escrever o nome dele. Pescador, não é? Dos mais ignorantão que tinha. Ou esses camaradas que estavam lá em Atos 2, né? Tinha também lá o dom de interpretar. Aí eu disse, então, se você concordar que eles tinham o dom de interpretação, então eles também tinham o Espírito Santo. E estavam falando em maneira revelada. Derrubou o camarada falando, nada a ver, irmão. Tem que falar em língua estranha. Porque tem igreja aí, irmão, que eles pregam a língua estranha. Ele lê a mensagem na íntegra e não fala nada, não está explicando nada, não está conectando nada. E o povo fica tudo, não, vamos ouvir a fita. E todo mundo sai de lá, amém. Mas o que você entendeu, irmão? Que ponto que foi conectado? Eu creio, irmão. Não precisa entender, tem que crer, irmão. Nós estamos 60 anos depois, até quando que vai ficar esse negócio aí? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo caiu, eles entenderam. Eles ouviram, entenderam na sua própria língua. Pode ser o mais grandão, o doutor que fala, vai entender. Pode ser o mais ignorantão, vai entender também. Pode ser a doméstica, vai entender também. Pode ser o mais culto, vai entender também. Todo mundo vai entender. Irmão, para que sejam inexcusáveis. Agora, vejamos. Não há base para isso. Não há base para isso. Mas eles estavam falando em línguas. O irmão, ele disse para mim, eles estavam falando em línguas. Eu disse, só um minuto, irmão. O incrédulo lá fora, os incrédulos disseram. Os incrédulos. O profeta disse que no verso 7 aqui eram os incrédulos. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Incrédulo, entendendo o que eles estavam falando. Esses que estão falando são galileus, falando a língua da Galileia. Mas eles estão ouvindo na própria língua deles, onde eles nasceram. Aí ele não aguentou mais, o homem falou, o profeta, aí o homem não aguentou mais. Eu estava citando Bíblia para ele, velho.
Irmão, o homem, quando ele é humilde, irmão, quando ele vê que ele está errado, ele fala, não, tá certo mesmo. Tá certo. Eu não entendia, mas você está me mostrando a Bíblia, eu respeito a Bíblia. Mas é ignorância. Não, se é eu que tenho que ver, Deus tem que falar comigo. Não, irmão. Deus não falou com Eli, não. Deus falou com Samuel, que era um moleque. É o tampinha lá. Só que ele era humilde, irmão. Ele tinha uma grande dose de humildade. E quando ele entendeu, ele falou, ô Samuel, meu filho, fala para mim o que que é. Pode falar, eu vou ouvir. Eu sei que vai ser coisa, vai ser pesado. Não vai ser coisa boa não, que eu sei que eu ando meio desviado mesmo. Mas pode falar. E aí Samuel falou para ele, ó, longe de ti que essas palavras não sejam para ti, etc. Nós conhecemos a história. Agora, ele não aguentava mais, tá vendo? Eu disse agora, eu já vi isso acontecer, o profeta disse. Eu já vi, o que, profeta? O que, irmão Branco, que você já viu acontecer? Alguém falar numa língua e a outra pessoa entender na outra língua. Eu já vi isso acontecer. Uma moça, uma menina hispana uma vez, que é dos países México, né, provavelmente. Eu estava falando a respeito disso e eu acho que vocês já ouviram na fita em algum lugar. Eu estava falando, assim como eu estou falando agora, e ela estava me ouvindo. E ela disse para o intérprete, mas eu pensei que ele não sabia falar espanhol. O Mombrana estava lá no México, lá falando com os hispanos, e quando ele falou falou em inglês para o intérprete interpretar, antes do intérprete interpretar, a menina gritou e falou assim, mas eu pensei que ele não falava espanhol. Então, nós rodamos a fita de volta e estava em inglês, eu não falei em espanhol. Mas quando a inspiração baixou, ela ouviu em espanhol. Olha, meu Deus, irmão. Então vem com essa conversa que você não está entendendo, que Deus vai fazer você entender na sua língua. Então ela não entendia nenhuma palavra em inglês. Mas Deus falou, não entende? Você fala em inglês e eu traduzo para ela em espanhol. Quando ela escutava, ela estava ouvindo em espanhol. Então, foi para ela, disse a ela tudo o que ela tinha, era um caso de epilepsia, como que ela estava sentado ao lado de uma lareira e ela estava comendo milho, e ela comeu muito milho, e ela ficou muito doente, foi para a cama, e a partir dali ela começou a ter ataques epiléticos. E ela tinha tido até então, mas ela foi curada. Veja, tá vendo? Ora, é Atos 2, 4. Deixa eu pular um pouquinho aqui, que é bem extenso. Então não existe uma escritura dizendo que eles falaram em línguas, do jeito que vocês estão falando. Porque línguas barabacá, esse monte de coisa que você ouve. Não é isso que a Bíblia diz. Bem, eu disse, se vocês notarem em Jerusalém, eles disseram, eu vou tomar teu lado agora. Eles estavam ajuntados de todas as nações. Lá fala dos medos, persas, prosélitos, estrangeiros, macedônios e de todo lugar de onde eles eram. E eles estavam, mas eles ouviram cada um na sua própria língua. Eu disse, agora na casa de Cornélio, quando eles falaram em línguas lá, eles ouviram na própria língua deles a mesma coisa que aconteceu lá atrás em Atos 2. Você sabia que Atos 10 foi a mesma coisa que aconteceu? Se você ler depois Atos 10, quando eles falaram em línguas, é porque tinha gente ali, o profeta explica, que Cornélio era um romano e tinha vários italianos, no caso, que seria hoje a Itália, e tinha pessoas de outras nacionalidades. E quando caiu o Espírito Santo sobre eles, todo mundo estava entendendo na própria língua deles aquilo que estava sendo dito. Eu disse, Deus nunca muda o seu programa. Você pode voltar lá em Atos 2, onde o Espírito Santo caiu pela primeira vez, e vai concordar com todo o resto das Escrituras. Quer dizer, o resto é igual.